Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso podcast aqui na Unifama. Eu me chamo Wendeslau, sou estudante do 4º período de Psicologia aqui na Unifama. Tenho 29 anos e vou apresentar para vocês um pouquinho cada um de nossos convidados. Nós temos a nossa convidada especial, a professora Jéssica Clemente, e ela vai compartilhar conosco alguns dos seus conhecimentos referentes à psicologia escolar. O tema do nosso podcast é do silêncio à escuta ativa, o psicólogo escolar no combate ao bullying. E eu vou passar o tempo para a Marina para que ela possa falar um pouquinho sobre ela, então, e cada uma se apresentar. Oi, gente, meu nome é Marina, eu sou estudante de psicologia aqui da Unifama do 4º semestre e estamos fazendo esse trabalho, para o projeto integrador com auxílio do professor Lucas. E é isso, vou passar para a Mari, então, se apresentar. Bom, eu sou a Mariana, também sou estudante da mesma turma, dos meus colegas, e nós estamos aqui, numa conversa para entender com a professora, com a experiência que ela tem dentro da dinâmica educacional, em relação ao bullying, como que nós, como futuros psicólogos, podemos pensar e entender um pouco essa dinâmica a partir das suas experiências também. A gente queria agradecer muito a sua presença e acho que é isso, a gente pode começar. Bom, eu sou a professora Jéssica Clemente. Vou falar um pouquinho, sobre mim, sobre a minha trajetória. Eu sou filha, de escola pública, nascida e criada. Durante toda a minha formação foi voltada para a escola pública. Cresci dentro desse ambiente. E quando eu penso na minha formação enquanto psicóloga escolar, eu preciso retomar a minha história, que se dá lá atrás, na escola pública. Por quê? Porque é dentro desse espaço que eu fui me entendendo como pessoa e onde eu fui começar a ter alguns questionamentos que levei para a faculdade, que levo até hoje. Sempre gostei, assim, de matérias mais críticas, mais sociais, porque dentro daquele processo da escola, eu me deparava com algumas realidades e não tinha algumas respostas. Era a escola de periferia, era uma escola onde não se falava em vestibular muito bem. E uma situação que acabou me marcando muito foi uma situação com uma professora de português, onde eu queria, poder escrever melhor, fazer redação. E a professora falou assim: Jéssica, você não precisa aprender a escrever redação, basta que você aprenda a conjugar verbo. Eu fiquei indignada, como assim, Como assim a professora falar algo do tipo, E nisso me marcou muito. E fui estudar, assim, a parte e tal. Decidi entrar na faculdade de psicologia justamente porque era um curso onde envolvia ali coisas que eu gostava. Filosofia, sociologia, mas eu não queria ser professora. Então, eu não vou fazer essa área porque eu não queria ser professora. Aí, dentro desse contexto, acho que a psicologia encaixa um pouco ali o que eu gosto, o que eu me identifico. Demorei um pouquinho para poder entrar, fiz alguns vestibulares, justamente porque eu já tinha algumas dificuldades. Sim. E na minha época de escola... Você estudou em Maringá, Em Maringá. Você é de Maringá. Aqui em Maringá mesmo. E na minha escola, eu era uma aluna, digamos, na média. Algumas disciplinas eu me destacava um pouco mais e tal. Mas aí quando
vou prestar o vestibular, eu me deparo com uma outra realidade, que não era uma realidade. Exatamente. Porque qual que era, né, aquele ensino lá da escola pública? Para qual objetivo? Que, no caso, não era muito bem ali entrar na universidade, era com outros objetivos. E ao entrar na faculdade, eu me deparei com algumas dificuldades que na minha época de escola eu não me deparava. Além de alguns processos ali de exclusão, alguns processos também raciais que eu acabei me deparando. E dentro da faculdade, as dificuldades escolares, elas vieram à tona, que lá atrás não aparecia. E acabou aparecendo porque me deparei com realidades muito diferentes. A minha, de escola pública, e a grande maioria ali, de escola particular. Mas um adendo que eu achei muito interessante que você trouxe, que essa primeira sensação que veio à tona da sua memória em relação a um tipo de violência dado, foi através de uma professora. Sim. E é muito comum a gente imaginar o bullying vindo dos colegas, né? De adolescentes, crianças. E, na verdade, começa no adulto. Exatamente. Né? Assim, essa dinâmica de como nós somos educados enquanto sociedade, familiarmente, mas dentro do ambiente escolar, enquanto os professores têm essa relação mesmo de troca de respeito com aquele aluno que está aprendendo, né? Exatamente. E, bom, passar para o Edeslau que tem as perguntas, mas eu achei curioso esse ponto que você trouxe. A gente até levantou em sala de aula sobre isso, né? A questão do bullying nessa relação do adulto com a criança, né? Exatamente. Que há um lugar que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, mas achei curioso na sua história, assim. E, professora, dentro desse contexto, dentro da faculdade, como que surgiu o seu interesse pela psicologia escolar? Porque quando você chega no curso de psicologia, a gente se depara com várias abordagens, com vários tipos, é muito amplo, né, o trabalho do psicólogo. Como que você se direcionou para esse lado da psicologia escolar? E é exatamente esse ponto da minha história, onde eu me deparo com essas dificuldades escolares, em que também das desigualdades que se tinha, e já a partir dessa visão crítica lá de trás, alguns questionamentos lá de trás, que eu fui ali entrando, participando dos grupos de pesquisas e me deparei com a psicologia histórico-cultural, que é uma psicologia crítica. E, novamente, uma professora me marca, mas é de uma forma muito positiva, onde ela dizia em que o ambiente escolar, o meio, quando ele proporciona as mediações necessárias, todo mundo tem condição de se desenvolver de forma plena. Então, na medida em que eu entro na universidade, na medida em que aquele espaço proporcionou mediações necessárias para o meu desenvolvimento, que antes havia uma diferença, depois não mais, eu acabei falando assim, interessante. E era justamente uma professora que trabalhava de forma voltada para a psicologia escolar. Então, a partir disso, eu fui buscando entender mais como que funciona esse processo de desenvolvimento dentro do ambiente escolar. Fui me aprofundando ali nas pesquisas. A primeira pesquisa que eu desenvolvi foi sobre violência, e porque dentro ali da instituição a gente tinha alguns projetos, então foi aí que já começou, né, aos poucos ir desenvolvendo. Aí depois eu fui para uma outra pesquisa que era da psicologia histórico-cultural, mas entender um pouquinho ali como que essa teoria ela se dava no Brasil, e eu fui perceber que a teoria, ela sobretudo estava voltada, ainda que os autores falam de desenvolvimento, mas não só dentro do desenvolvimento escolar, é uma psicologia para a vida, mas aqui no Brasil predominantemente estava voltada para as questões escolares. Então, a partir disso, dessa relação com o professor, que me faz olhar de uma forma diferente, me faz questionar coisas da minha história, eu fui entrando aí nas pesquisas e aos poucos ali eu fui entendendo um pouquinho mais sobre a psicologia escolar, a função dela dentro desse espaço, e que foi fazendo ali a diferença na minha história. E por isso que eu acabei indo para a psicologia escolar. Então, toda assim,
a minha formação durante a graduação foi voltada para a psicologia escolar, desenvolvendo a pesquisa dentro da histórico-cultural com essa ênfase nos desdobramentos no Brasil. E também os estágios, como eu acabei optando em ir para a escolar justamente por causa dessa teoria, por causa desses questionamentos, das mediações que promovem o desenvolvimento, e o desenvolvimento acontece, sobretudo, dentro do ambiente escolar, eu acabei ali também, após a graduação, fazendo mestrado nessa área, voltado para a psicologia histórico-cultural, com ênfase na educação especial. E aos poucos aí eu fui desenvolvendo meu trabalho dessa forma. E a gente teve aula com a professora, foi maravilhoso, assim, ter você em sala de aula também, sentindo também a sua presença da sua história, de como você conduz, né, um tema tão forte, tão potente, né? Que é onde tudo se inicia, na verdade, sim, né? A gente tem que olhar o início, assim, o começo das coisas. Porque quando o professor fala, ele fala de algum lugar. Ele fala carregado de uma história. Ele fala carregado de uma ideologia, de uma visão de mundo. Então, lá atrás, aquela professora que disse: Jéssica, você não precisa aprender a escrever, você precisa aprender a conjugar verbo, estava carregada de uma ideologia, estava carregada de uma história, de uma visão de mundo e uma visão de desenvolvimento. E que não era essa a visão que aos poucos a gente foi percebendo que a faculdade poderia proporcionar. Sim. E, professora, para quem está assistindo a gente ouve o termo psicólogo escolar, já vem na mente, né? O psicólogo da escola. Mas, na prática, o que um psicólogo escolar faz? E, além, o que ele faz que provavelmente as pessoas que nunca ouviram falar nem imaginam? Até onde vai esse trabalho? Uhum. Quando fala em psicólogo, a gente pensa em processo de saúde, clínica, mas exatamente, o consultório, mas o psicólogo escolar, ele busca e ele deve desenvolver ações nos quais possam enfrentar situações que são naturalizadas dentro do contexto escolar, superando a exclusão, explicações naturalizantes do desenvolvimento, que culpabilizam os professores, os alunos, a família. Então, o psicólogo escolar, ele deve ser esse mediador, fortalecendo o papel do professor como agente principal, porque o psicólogo escolar, ele está ali para atuar no processo de desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem. Esse é o papel fundamental do psicólogo escolar. É atuar dentro desse processo de desenvolvimento, do processo de ensino e aprendizagem. Porque não dá para depender só de uma figura do professor para mediar, como você mesmo colocou, né? Acho que essa palavra é muito bonita, assim, da mediação que existe entre o aluno e o professor, dinâmicas familiares também, situações que estejam acontecendo, às vezes, específica de um indivíduo dentro daquele ambiente escolar que podem gerar algumas violências, não sei, por conta do que essa criança ou adolescente pode estar vendo na casa. Isso existe nessa interação também como o psicólogo escolar atuante ali na escola? Sim, o psicólogo escolar, ele precisa, né, ter esse olhar como um todo. Olhar de uma forma onde aquilo que se apresenta dentro da escola é resultado de todo um processo que extrapola a escola. Entendi. Então, é assim um trabalho com a família, trazer a família para a escola, levar a escola também para a família, com a comunidade, com aquilo que cerca a escola. Se envolvem ali dentro. Exatamente. E é importante a gente também ressaltar que o próprio CRP, ele desenvolveu um documento que são as referências técnicas da atuação do psicólogo escolar na educação básica, onde ele fala que promover uma educação, o psicólogo ele deve promover uma educação de qualidade, democrática, inclusiva e comprometida com os direitos humanos, onde ele precisa promover dentro da comunidade escolar o enfrentamento às desigualdades, os preconceitos e os processos e práticas excludentes. Nossa, que forte, né? Meu Deus, tantos assuntos, assim, né? Dentro da... É um super trabalho profundo, assim. Sim.
Sou eu? Uhum. Bom, acho que a gente tá... É que tem muitas curiosidades. Eu, por mim, já começava a perguntar um monte de coisa. Porque, realmente, quando a gente imagina isso, né? Dentro do contexto psicólogo, tem aquela imagem mais formal, né? De um psicólogo que tá sempre atuando nessa mediação, mas uma coisa mais rígida, vamos dizer assim, né? Mas dentro desse dia a dia, assim, dentro dessa escola que você tá atuando como psicóloga, como que você vê essa violência e se você já presenciou? Porque a gente imagina a violência de várias formas. A gente imagina uma violência muito grande, né? E muito feia, algo que tem a ver com agressão física. Mas tem as violências silenciadas. A gente pode, talvez, trazer esses dois pontos. Mas perguntando se você já presenciou, né? Essa violência, desse tipo de bullying, né? Que a gente fala sobre o bullying. Que eu sou de uma geração que eu passei por alguns bullings, mas não era algo que a gente falava da maneira que é falado hoje em dia, né? Que é entendido dessa forma. Você já presenciou essas violências, esse tipo de bullying entre os alunos, adolescentes, crianças? E como que é essa manifestação, como que é a sua atuação em relação a essas violências? Conta pra gente algum caso você tenha. Sim. Dentro das vivências, seja no estágio, seja acompanhando também os grupos de estágio, a gente vivencia, assim, de uma forma bastante frequente essas violências, os preconceitos, o bullying dentro da escola. Então, é algo que frequentemente a gente se depara. Se depara, assim, cotidianamente. Em casos, assim, acho que ficaria difícil mencionar um caso específico em meio a tantas situações que a gente vivencia, seja de situações de violências explícitas e implícitas, né? Mas diante de uma situação de bullying, claro, o profissional, a pessoa que está ali presente, o adulto, ele precisa intervir. Afastar, por exemplo, né? O agressor. Então, teve situações na escola, sim, que a gente chegou dentro da sala de aula e as crianças estavam brigando, as crianças estavam se batendo. Então, a gente precisa fazer uma intervenção. Tanto que tem até a própria recomendação do MEC, que ele fala justamente, né, como profissional, como a pessoa ela deve agir diante de uma violência, de uma situação de bullying dentro da escola. E a primeira coisa é justamente afastar ali os agressores, a briga, né, de uma forma firme, mas não agressiva, porque a gente não pode reforçar, né, essa agressividade, mas ser firme. A primeira coisa é interromper. Depois, a gente precisa garantir que a vítima seja acolhida, que seja escutada, e também o agressor. Sim, também passa ali dentro, né, porque ele tá fazendo isso. Exatamente, porque esse era um outro ponto que eu ia mencionar, que quando a gente vivencia uma situação de violência, uma situação de bullying, ali é só o reflexo de um problema maior, é um problema que extrapola os muros da escola. Então, a gente não pode colocar ali exclusivamente a culpa do agressor, porque ele também é resultado de um processo que é social e ele só está reproduzindo dentro daquele espaço, naquele momento. Então, outra coisa que é extremamente importante é a gente nunca ignorar uma situação de violência e bullying dentro da escola. E nem minimizar. Porque dentro da prática escolar, a gente vê de uma forma muito frequente, sobretudo os professores, que pode ser que sejam os professores, os profissionais, o adulto que mais vivenciam, né? Ignorando. Não fazendo nada. Não fazendo nada, às vezes reforçando ali, ou incentivando aquela agressão, incentivando aquele bullying. Às vezes já aconteceu, né, de entrar na sala de aula e o professor não fazer nada. Fala assim, olha, eu não posso fazer nada.
Então, também há uma falta ali de Ferramentas, formação, né? de Sim. técnica, de ferramentas, para o professor acabar ali intervindo, ou aquela pessoa acabar intervindo, porque às vezes não tem conhecimento. Sim. Mas você, como profissional psicóloga, né, até para entender a dinâmica das escolas, se existe, por exemplo, alguns projetos que possam auxiliar na prevenção desses lugares de violência, com dinâmicas, Sim, com... o que pode ser feito, né, para prevenir esse bullying, o que as escolas podem, métodos, palestras, para ter um ambiente mais acolhedor ali, seguro para elas, para que elas possam realmente se desenvolver ali dentro, né, que é para isso que a escola serve. Dar desenvolvimento às crianças, né, para elas aprenderem mais e tudo mais. Então, né, o que promove esse ambiente? O que nós, como psicólogos, podemos fazer para melhorar isso, para não ter o descaso, como você disse, dos professores, né? Intermediar essa comunicação desde as crianças com os professores, de anunciar mesmo que realmente tá tendo bullying ali, né? Que ela tá sofrendo, tudo mais. Olha, acho que a primeira coisa mais importante, mais necessária é a formação. É o conhecimento, realmente formar, a primeira coisa é a equipe pedagógica. Porque se a gente focar o nosso trabalho só com o aluno, a gente vai estar fazendo o quê? Culpando o aluno. Porque como se fosse só o aluno o responsável por tudo. Mas como eu disse anteriormente, ele é um reflexo, é o resultado de toda uma conjuntura social que atravessa os muros das escolas. Então a gente primeiro precisa sim formar essa equipe pedagógica, formar o professor, ensinar para eles o bullying, o que é bullying, conversar, formar sobre o que é o desenvolvimento, as relações humanas. Para eles não reproduzirem também, né? Para eles não reproduzirem também, Sim. porque muitas vezes também parte Dos dos professores. E justamente para que o plano político-pedagógico, que é um outro caminho onde que são as políticas que norteiam ali as práticas educacionais dentro daquela escola, o psicólogo, ele pode estar ali trabalhando de uma forma efetiva dentro desse plano político-pedagógico que vai nortear esse trabalho dentro da escola. E a partir dali também incluir esse processo formativo dos professores, mas também incluir práticas onde possam ser desenvolvidos ali situações para os alunos, né? Formas de socialização, possibilidades de socialização, situações onde eles possam vivenciar e ter essas referências sobre violência, sobre o que é bullying. Um apoio. Exato. Também dentro desse plano político-pedagógico, desenvolver esses projetos que desenvolvem a empatia, o acolhimento, os direitos também desses alunos. Para ter algo mais acolhedor ali dentro. Exatamente. Então, antes de qualquer atuação direta com um aluno, que também é necessário, a gente precisa trabalhar dentro do plano político-pedagógico, em práticas de prevenção, nessa formação continuada dos professores e da equipe pedagógica, de todos os agentes ali que estão dentro do ambiente da escola. A gente não pode só pensar na equipe pedagógica, mas também ali nas pessoas que estão na merenda, que estão na limpeza. Todos esses agentes precisam passar por esse processo formativo. Para entender o que é. Para entender, para não reproduzir, para também ali intervir. E trabalhar com os alunos em espaço ali de diálogos, de dinâmicas, de dinâmicas, por exemplo, que vai ali desenvolver a empatia neles, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, trabalhar ali com eles as questões que atravessam o preconceito, as exclusões. Então, tudo isso são possibilidades que podem ser desenvolvidas dentro da escola. Eu imagino que a marginalização
de algum aluno específico ou de um grupo, ela muitas vezes seja, entre aspas, até uma saída mais fácil, né? Porque é penoso, tem que ter todo um trabalho ali multiprofissional. Eu imagino que muitas vezes, para evitar esse trabalho, esse aí não tem jeito mesmo, isso aqui não tem o que fazer, aquele ali também, a família é isso, a família é aquilo. Mas todas essas crianças, elas têm um contexto por trás, né, de tudo que elas estão fazendo. Exatamente. E muitas vezes esses contextos eles são negligenciados. E muitas vezes os profissionais, eles não querem olhar para si, eles não querem olhar para suas práticas. É muito mais fácil a gente culpar o outro, colocar o aluno, a criança como culpado de todo um processo, que muitas vezes eles que acabam, os próprios adultos acabam reproduzindo e marginalizando aquelas crianças que muitas vezes já estão marginalizadas, acabam reforçando todo um estigma social. Eu dei aula numa escola em São Paulo, porque a minha primeira formação é dentro da área da dança, né? E eu participei de um projeto muito interessante, que os próprios alunos, era uma escola pública, e eles tinham dinâmicas de grupos para lidar com lideranças. E lideranças em vários tipos de projetos, assim, dentro da escola. Então, era uma escola que tinha um privilégio de ser mais integral, então eles conseguiam escolher algumas dinâmicas. E era muito interessante como funcionava muito bem essa dinâmica entre eles, assim, né? De hierarquia, um era melhor em uma coisa. Já adolescentes, né? Com seus 14 anos, assim, mais ou menos. E é muito interessante também perceber isso, assim. Eu queria saber, né? Diante dessas perguntas todas da sua profissão, o que seria um sonho, assim, para você a se realizar dentro dessa profissão em termos sociais mesmo, dentro dessa dinâmica escolar? O que hoje seria uma utopia, né? Mas que seria um desejo seu como profissional. E como Jéssica, que um dia estudou pequenininha lá e hoje é adulta, profissional, o que seria, assim, para você um sonho a se realizar dentro dessa profissão? Que todos possam ter acesso ao ensino de qualidade. Todos. Igualmente. Sem distinção, sem classe. Mas que todos possam ter o acesso ao ensino de qualidade. Que todos possam se desenvolver de forma integral. Esse é meu sonho, essa é minha utopia. Que bom. Que a gente espera que aconteça, né? Sim, precisamos trabalhar para isso, formar profissionais para isso, para que não reproduzam essas exclusões, para que não continuem tendo esse tipo de escola que se tem hoje. Uma escola que também é excludente, uma escola que também marginaliza. Uma escola que não abre, né, se fecha, tem barreiras e não abre essas barreiras pro diferente, pro que precisa ser. Exatamente. Difícil. Gente. Ainda falta muita coisa. A gente tá forte comentando o nosso processo de formação, assim. É incrível, é um trabalho incrível, que vale muito a pena. Em que a gente vê ali as coisas realmente acontecendo dentro do ambiente escolar. Ali é onde tudo acontece. Se a gente quer ver ali o que acontece socialmente, é só a gente pisar o pé na escola. E é justamente ali o local onde a gente pode promover essa transformação, que não é só dentro da escola, mas essa transformação que também é social. Porque nós vamos estar formando pessoas, crianças capazes de viver ali a sua liberdade, essa liberdade que pode ser também provocadora de uma mudança social, onde não mais vamos viver nessa sociedade que temos hoje. Nossa, depois dessa a gente respira fundo. Bom, acho que é isso, né? A gente queria agradecer muito a sua presença, agradecer a sua profissão, né? Todo o seu saber até aqui. E nos inspira para que a gente possa, né, caminhar também como futuros psicólogos, quem sabe dentro do ambiente escolar. Desenvolver mais, aprender mais nesse ambiente. Bom, mas eu não acho que eu vou hora escolar, não. Olha, eu também dizia que não, hein? Olha, eu vou falar, Vai saber se você gostou de dar aula pra gente, né? Fala a verdade. A gente tá com saudade de você. Foi a única. Vou estar torcendo por vocês, eu vou me deparar aí com vocês na vida. Eu falei assim, olha, você falou que não ia pra... Vai recepcionar a Marina no dia De braços abertos, bem-vinda!
Mas muito obrigado, né, a todos os participantes. Agradecer novamente a professora. Nós já esperávamos algo bom e veio algo muito melhor ainda, né? Ela trouxe muito conhecimento pra gente. Como a Marina disse, não é a área específica do meu interesse, mas me deu interesse de aprender mais, né? De saber mais. Quem sabe, né? A gente muda a nossa rota. E muito obrigado também a todos vocês que assistiram, a gente é muito grato, e que a gente possa, através desse podcast, buscar entender melhor todos os contextos, lembrar que tudo tem um contexto. Qualquer problema que a gente enxerga tem algo por trás. Que a gente possa ter empatia, tanto com quem sofre o bullying, mas também com os agressores. A gente não sabe o que está passando na vida dessa pessoa. Muito obrigado a vocês, obrigado novamente aos participantes e boa noite. Boa noite.